A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, Deus abençoe. Hoje vamos continuar o estudo do livro de Gênesis, o capítulo é o 14, conhecido, né, nosso. Aqui você vai ver que o capítulo 14 ele tem 24 versículos, né? O tema fala assim, guerra de 4 reis contra 5. Então, 9 reis aqui, há uma peleja, né, uma guerra. E a gente vai ver o que alguém faz essa pergunta assim, o que Abrão tem a ver com essa guerra? A gente vê que Ló, seu sobrinho, aleluia, faz parte do seu povo, está lá morando em Sodoma e Gomorra. E vai ver o envolvimento de Abrão aqui. Mais pessoas aqui, que não diz o nome, mas faziam parte aqui do povo de Deus aqui. Amém? O versículo 1 fala assim, ó. Sucedeu naquele tempo que Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Quedor, Laomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Olha, irmãos, quantas cidades, nome de reis, que não dá muito conteúdo a Bíblia aqui pra gente falar de cada um deles, mas eles fizeram um papel, uma parte aqui numa história aqui, a qual esse homem de Deus aqui, Abrão, estava nessa caminhada aqui, irmãos. E algo aqui, uma lição importante, nós vamos aprender nesse dia hoje, para a glória de Deus, né? Versículo 2. Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei do Adimá, e contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá. Este é Zoar. A gente lembra de Zoar que gravamos esses dias atrás aqui no canal aqui. A gente falava daquela localidade ali, né? Aleluia. E a gente pegou o significado de Zoar e fez um vídeo curto aí, irmãos. Que é maravilhoso, para a glória de Deus, né? Versículo 3. Todos estes se juntaram no Vale de Cedim, que hoje, irmãos, se alguém for naquela região, é o Mar Salgado. Então, irmãos, a gente vê aquela região, quantas coisas aconteceram ali, que estão aqui registrados na palavra de Deus. Irmãos, histórias, lutas, guerras, desafios que homens de Deus tiveram que passar, viver, se esforçar para vencer, irmãos. Você aí, nós, alguém que vai ver esse vídeo, pode achar que tá tudo perdido, tudo parado, nada vai acontecer. Não, meu irmão. Continue firme. Se esforce. Vá para cima. Ore, busque. Enquanto alguns querem parar, alguns querem desistir, alguns querem deixar as coisas do jeito que estão, faça você diferente. Vai orar, vai falar com Deus, vai falar, Deus, o que eu vou fazer, como eu vou agir, que forma que eu vou. Irmãos, o Senhor Deus, o Espírito Santo vai te direcionar, vai te conduzir. Aleluia! E a vitória já é sua no nome de Jesus. O que continua aqui o versículo aqui, ó. 4. 12 anos serviram a Quedor Laomer, porém no 13º se rebelaram, né? Os 4 reis se rebelaram por causa daquele jugo que eles viviam, né? Versículo, agora aqui o 5. E ao 14º ano veio Quedor Laomer e os reis de que estavam com ele, e feriram aos refaíns em Asferote, Carnaim e Zuzins, em Euzemins, em Savé Kiriataim, aleluia, e aos Reus no seu monte Seir, até
é o Parã, que está junto ao deserto. Versículo 7. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz. Feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus que habitavam em Azazon Tamar. Versículo 8. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Belá, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram a batalha contra eles no vale de Sidim. Irmãos, eles se levantaram, não queriam mais aquele jugo. Irmão, você fala assim, mas não tem aqui esses homens, os 5 reis, os 4, não tem nada a ver com o povo de Israel. Verdade, não tem. Mas a gente vê, irmãos, que quando algo não está certo, algo não está correndo bem, irmãos, uma atitude tem que ser tomada. Eles estavam no jugo, estavam ali servindo aquele homem há tanto tempo. Falou, chega disso. Vamos caminhar, né? Vamos trabalhar, vamos viver, vamos depender. E não quiseram mais pagar aquele tributo, né? Aquela escravidão. Irmão, hoje nós não somos mais do inimigo. Somos de Cristo. Somos livres. Aleluia! O adversário, até nós não conhecer Jesus, ele dominava, falava mensagem na nossa mente, até mesmo usava pessoas que eram dele para nos conduzir. E um dia, irmãos, quando conhecemos Jesus, a gente levantou as mãos para o Senhor, esse domínio do inimigo acabou. Aleluia! Hoje Cristo é o nosso Senhor, irmãos. Então nós hoje não podemos mais estar sob o jugo do inimigo, a prisão do adversário. A gente tem que se levantar diante de Deus, orando, buscando, clamando e falar, se ele vier no nosso caminho, ou repreender ele no nome de Jesus, irmãos. Aqui, a história desses reis não aplica nada no povo de Israel, mas a gente vê, quando algo está errado, irmãos, não pode ser aceitado mais. Tem que ser mudado. Foi o que esses 4 reis fizeram aqui. O versículo seguinte fala assim, ó. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Sinear, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume, os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram, alguns caíram neles, e o restante fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma, de Gomorra, e todo o seu mantimento, esses foram. Aí você vê aqui agora entrar algo que vai chamar-nos atenção aqui, ó. Alguém que era da família de Deus aqui, do povo de Deus, que era Ló. Aleluia. Que habitava lá em Sodoma e Gomorra. Olha o que fala o título aqui, Ló é levado em cativo. Apossaram-se também de Ló, filhos do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. É registrado na palavra de Deus, irmãos, o nome do primeiro hebreu. Ele era Abrão, que depois o nome dele vai ser mudado para Abraão. Este habitava junto a Carvalhais de Manré, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais vieram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan, e repartidos contra eles de noite, e os seus homens feriu-os, e os perseguiu até Obá, e fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, e os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, saíram ao encontro do rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Irmãos, você vê aqui que Abraão sente, aleluia, ali o mal que iam fazer para o seu sobrinho. Hoje, irmão,
Nós que somos de Deus, nós que somos de Cristo, você que entende a palavra, você que fala, eu sou de Jesus, ô glória, se um irmão nosso acontecer algo com ele, algo que o aflija, algo que o incomode, uma falta de alimento, ou tantos outros exemplos que temos que dar aqui, nós temos que sentir, irmão. Somos parte de um corpo. Irmão, se o pé machucou, o corpo inteiro sente. Se o ombro machucou, o corpo inteiro sente. Fala de unidade, de união. Aleluia. Cristo é o cabeça. A igreja do Senhor tem que viver em unidade, em união. Tem que estar junto. Um tem que sentir a dor do outro. Pedir oração, irmão, ore. Clame. Pode visitar, vai lá e visita. Ah, não posso levar um bem, nada material. Irmão, Deus sabe, mas vai lá, ore, participa, esteja junto, esteja clamando, orando, intercedendo. Você pode ajudar, faça. Quem não pode fazer o bem e não faz, diz a palavra, pode fazer, mas não faz, peca. Irmão, como que nós vamos dizer que somos hoje o corpo, uma igreja do Senhor? E ser igreja é sentir a dor, ser igreja é participar, ser igreja é ajudar, ser igreja é estar junto, ser igreja é estar junto com o irmão. Participa de uma dor, de uma perca, de um algo dele, mas foi ele que errou, meu irmão, não tem problema. Nós temos que ajudá-lo, aconselhá-lo, orientá-lo para que ele volte para Deus rápido e saia daquele erro. Irmão, e você tem que fazer parte desse algo, dessa vitória, dessa bênção na vida dele, que é ele voltar para o Senhor. Lá em Tiago fala, quando uma pessoa ela volta para Deus, uma multidão de pecados é apagada. Irmão, você tem que fazer parte disso. Ah, Ló escolheu errado ir para lá, irmãos. Não orou, não falou com Deus, mas era irmão. Fazia parte. Oh, glória, aleluia. Irmão, é corpo, não é nome de igreja, irmão. Não é placa, não é nome de centenas ou até milhares de igrejas que tem. É irmão em Cristo, é ser do Senhor, é corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo. Irmão, pedir oração, ore, ajude. Levante-se no nome do Senhor, irmão, e interceda por ele. Busque, irmão. A Bíblia diz, o que quereis que os homens vos façam, façais vós também. Irmão, eu quero ser tratado, respeitado, ajudado, aconselhado. Alguém se lembrar de mim, faça você. Alguém orar por mim, ore também primeiro. Irmão. Não posso, sei lá, estar junto, mas eu posso ligar, falar, tô orando, tô aqui. Ver só a correria do dia, é difícil. Trabalho e tantas coisas, Deus sabe. Mas eu posso ligar, falar, tô te orando, tô orando. Posso mandar uma mensagem aí no zap, falar, ó, nós estamos juntos. Irmão, Abraão fez isso, irmão, se levantou com homens ali, nascido da sua casa. Aquele inimigo foi derrotado e Ló voltou para onde ele estava. E ele foi abençoado pelo tio, que era um homem de Deus, irmão. Que exemplo maravilhoso pra gente, que louvado seja Deus. O versículo aqui agora, o 18 ao 24, fala, Melquisedeque abençoa Abrão, enquanto 5 reis queriam derrotá-lo, pisá-lo, porque ele foi lá restituir as coisas que foi tirado de Ló, que estava em Sodoma. E até o povo de Sodoma foi abençoado pela ação de Abraão. Melquisedeque foi para abençoar. Ah, irmão, na sua caminhada vai ter pessoas assim. Umas vão querer guerrear contra você, se opor contra você, mas outras, igual Melquisedeque, o rei de Salém, foi para abençoar. Ah, irmão, o que fala lá em Gênesis 12? Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Irmão, lei da colheita. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, sinal de comunhão. Isso para o povo judeu, irmãos, é um simbolismo grande de comunhão. Aleluia! Era sacerdote do Deus Altíssimo. Acreditam-se alguns irmãos, não vamos entrar nessa questão, que Melquisedeque era uma tipificação do próprio Jesus. Era o próprio Deus falando ali para o homem, o servo dele, olha, vamos ter comunhão. Deus quer comunhão conosco, irmão.
ele era Jesus, não era? Era o rei de Salém, irmão? Não vou entrar nesse mérito da questão, irmãos, que a gente vai ficar aqui, fosse falar só sobre isso, irmãos, 5, 6 vídeos era pouco pra gente entrar na história, falar, comentar, mas vamos deixar aqui só essa curiosidade para você pensar e meditar. Versículo 19, abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possuiu os céus e a terra. 20, bendito seja o Deus Altíssimo, em que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. 21, então disse o rei de Sodoma a Abraão, dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu, levanto minha mão ao Senhor, Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo o que te pertence, nem o fio, nem uma correia de sandália, para que não digas que eu enriqueci Abraão. 24, nada quero para mim, senão o que os rapazes comerem, e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Manré, que foram comigo, estes tomaram o seu quinhão, né? Algo ali, uma parte ali. Irmão, Abraão é um homem justo, era de Deus. Abraão era diferente. Abraão não era desleal. Abraão tinha bondade, mas também tinha a justiça de Deus, irmãos. Nesse período bíblico podia se guerrear, podia sair, ter esse tipo de batalha. Hoje para nós, nossa luta não é contra a carne nem o sangue. É contra os principados, potestades, dominadores desse século. Meu irmão, a luta sua é contra o diabo e seus anjos que usam pessoas para te atacar, para te ferir, para nos ferir. A nossa vitória está ali crendo na palavra, orando, intercedendo, mandando embora, expulsando, orando pelas pessoas que mentem, que falam mentira, que criam situações que não existem. Ore e repreenda. Vá diante de Deus, que Deus é o nosso justo juiz e Ele muda a história. Abraão foi justo aqui com o rei de Sodoma. Aqui, não falo o nome do rei de Gomorra, mas estavam ali juntos ali, e os outros reis. Esse é o personagem de Melquisedeque, vem abençoar ele, irmãos. A Bíblia fala que ele dá o dízimo de tudo, meu irmão. Sinal de gratidão a Deus. Sinal de ele falar assim, eu sou grato por tudo que o Senhor é para mim. O Senhor faz para mim. Ah, era uma vez por ano, irmãos? Era todo mês? Irmão, não quero entrar nesse mérito da questão. Pessoas vêm, falam que o dízimo foi criado na lei e não foi. Aqui era antes da lei. Irmão, mas o homem que quando vê a providência, o agir de Deus na vida dele, irmãos, o homem é grato, o homem dizima, o homem oferta, o homem levanta altar ao Senhor, o homem ora, o homem busca para mostrar a sua gratidão a Deus. Por que pessoas hoje não querem mostrar a sua gratidão a Deus? Olha que Deus abençoe o seu pão, sua água, a família, os filhos, o marido, a esposa. Na hora de mostrar gratidão a Deus, que é servir, que é amá-lo, até nas finanças, fala, não vou dizimar, não vou ofertar. Irmão, olha a diferença do povo dessa época para hoje. Isso é algo para a gente pensar e a gente mudar a nossa maneira de sermos. Porque se o meu coração está preso naquele algo material que é o dinheiro, irmão, então não está em Deus. Aonde está o teu coração? O de Abraão quer abençoar. Sentiu a dor do sobrinho, dizimou, foi justo com o rei de Sodoma. E como tem sido a nossa posição em situações da vida. Amém? Fica hoje aqui o capítulo 14, aqui para a glória de Deus, gravado aí no canal. Nos ajude aí orando, deixando aí o joinha, compartilhando esse link. Irmãos, tudo é feito aqui para a glória de Deus, para o reino dos céus, para que almas nós venhamos ganhar para o nosso Deus. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.